E no último dia 24 de setembro de 2021, o governo brasileiro finalmente aprovou o edital de leilão do 5G no Brasil. Quais as melhorias e quais as perspectivas para essa nova tecnologia no Brasil? É disso que a gente vai falar hoje. Desde o início das discussões da tecnologia 5G, muito tem se falado sobre os impactos, sobre o que ela pode causar de melhorias e quais as evoluções que ela pode trazer para toda a sociedade. No final de 2018 e início de 2019, os primeiros testes já efetivados permitiram que alguns países já começassem a se desenvolver e até o final de 2019 já tínhamos alguns países utilizando. Essa novidade, essa tecnologia vem chegando agora no Brasil. E antes de continuar, se você estiver gostando dos nossos conteúdos, considere se inscrever no canal, deixa o seu like, que isso me estimula muito a continuar produzindo conteúdos como este. Isso também faz com que o YouTube entenda a relevância do vídeo e leve ele a mais pessoas. E para a gente falar de 5G, vamos entender aqui um pouquinho como foi a evolução desse tipo de comunicação na telefonia móvel. No final da década de 80, surge então a tecnologia 1G, que para a época era um grande avanço, porque permitia que telefones sem fio, aparelhos sem fio, conseguissem se comunicar por voz. Isso era muito aplicado nos telefones que vinham nos carros, devido ao grande tamanho dos aparelhos. Existia algum esboço ali de alguns aparelhos, mas ainda eram muito grandes, eram muito robustos e pesados. Mas o interessante é que já era possível você conseguir conversar com outra pessoa num aparelho telefônico sem fio. Essa comunicação teve início com uma tecnologia e um padrão chamado AMPS, que quer dizer Advanced Mobile Phone System, ou simplesmente Sistema Avançado de Telefonia Móvel. No início, essa tecnologia utilizava baixa frequência, portanto tinha um longo alcance. Aqui só um parênteses para a gente entender um pouquinho dessa parte de ondulatória. Resumidamente, a frequência e o alcance são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho uma alta frequência, eu tenho um curto alcance. Se eu tenho uma baixa frequência, eu tenho um longo alcance. Como o 1G tinha uma baixa frequência, ele tinha um longo alcance. As ondas de longo alcance, elas têm uma dificuldade maior para transpor obstáculos. Então, elas exigem as antenas repetidoras com distâncias maiores entre uma antena e outra. A grande questão é que o simples fato de você poder falar com uma pessoa sem estar preso a um aparelho que tinha um fio ligado a uma energia, uma tomada, já foi um avanço muito significativo e muito legal para a época. Em 1991, surge o advento do 2G. O 2G, para a época, já começou a fazer com que os celulares começassem a diminuir de tamanho. Sim, a gente ainda tinha telefones muito grandes e muito difíceis de serem carregados. Mas é a tecnologia da época e ela já utilizava um novo padrão chamado GSM, Global System for Mobile, ou Sistema Global para Comunicações. O legal é que o 2G já permitia envio de SMS, que era a troca de mensagens via texto. Então já temos ali um salto na comunicação. Inicialmente eu conseguia só falar. Nessa sequência eu já conseguia falar e enviar mensagens de texto. O 2G já permitia também eu fazer transmissões e envios de imagens com baixíssimas qualidades, o que também não deixou de ser uma grande inovação para a época. Em 2001 surge a tecnologia 3G, que iniciou funcionando com um padrão chamado UTMS, Universal Mobile Telecommunication System, ou Sistema Universal de Telecomunicações. O 3G em relação ao 2G já dá um salto muito grande na questão de velocidade e na questão de alcance. Nesse momento a gente já tem uma rede de antenas muito bem dissipada, muito bem disseminada, inclusive no Brasil, e com esse ganho de velocidade já torna-se possível no 3G a gente conseguir fazer videochamadas e videoconferências. Claro que ainda não era o que a gente tem hoje, mas já conseguia-se, por exemplo, conversar com outra pessoa através de uma chamada de vídeo. Em 2010, aparece o 4G. E o 4G novamente dá um salto muito grande em relação à sua versão anterior, o 3G. Ele nasce com o padrão LTE, que quer dizer Long Term Evolution, ou evolução de longo prazo, e novamente a questão da velocidade é tratada e você consegue ter uma latência menor. Latência é o tempo de resposta. Essa questão de aumento da velocidade, novamente, que ocorre no 4G, ela traz uma melhoria muito significativa para as videochamadas e para as teleconferências. Isso também permitiu que a gente conseguisse visualizar nos aparelhos móveis vídeos de alta definição, o que antes no 3G você até conseguia fazer,
mas travando demais, muito lento, às vezes caía. E com o 4G, com essa nova tecnologia, com esse grande aumento de velocidade, a gente já consegue ter essa melhoria que acabou refletindo na indústria de apps. Ele deu uma abertura para as empresas que desenvolvem aplicativos pensar em novas estruturas, em novas situações, e a gente teve realmente um crescimento muito grande nesse período de aplicativos nas lojas oficiais de aplicativos. Um ponto interessante sobre o 4G é que para poder expandir a rede, que chegou no limite, foi necessário a utilização das frequências utilizadas na TV analógica. Então no Brasil foi feito um processo de desativação das transmissões de TVs analógicas, onde essa rede foi absorvida, foi implementada, foi utilizada pela rede 4G, e isso permitiu a sua expansão, o seu crescimento. E em 2019 surge então os primeiros indícios ali do 5G no Brasil inclusive, as discussões começam ali já acaloradas, e o 5G já vem com uma nova tecnologia chamada NR, New Radio, ou Novo Rádio. Esse termo é utilizado porque o 5G ele vem operando numa altíssima frequência. E eu falei no início que quanto maior a frequência, menor o alcance. Então o 5G, por operar numa alta frequência, ele tem um menor alcance que suas ondas de comunicação, porém com uma eficiência muito maior, muito superior ao 4G. Um parênteses aqui, pessoal, percebam que a evolução das comunicações nos aparelhos celulares, nas redes 1G, 2G, 3G, 4G e 5G, eles demoram mais ou menos ali um intervalo de 10 anos. Então a gente percebe ali um lead time, um tempo de 10 anos para a tecnologia nascer, crescer, amadurecer e evoluir. E com o 5G não está sendo diferente. A gente tem mais ou menos esse espaço de tempo entre o nascimento do 4G e agora a implementação do 5G. Desde o início, quando começou a se falar em 5G, muito também tem se falado se ele faz mal ou não à saúde. E ele vem sendo atacado e discutido por N entidades, por alguns médicos, alguns pesquisadores. O fato é que a tecnologia, por ser nova, ainda não tem dados estatísticos e científicos que atestam e comprovam que faz mal. E trazendo um pouquinho para o lado da tecnologia, vamos criar um cenário e analisar realmente a relevância disso. Todo mundo hoje tem um celular que carrega ali quase que 100% do tempo, está conectado direto. Quase todo mundo tem na sua casa, ou próximo ali da sua casa, um roteador Wi-Fi. O roteador Wi-Fi é o aparelho responsável para pegar a internet que chega na sua casa e distribuir ela através de sinais de ondas. A maioria dos roteadores Wi-Fi que temos nas nossas casas hoje trabalha numa frequência de comunicação para fazer com que essa internet chegue a outros cômodos da nossa casa que varia de 2.4 GHz até 5 GHz. E as redes 5G no Brasil inicialmente vão funcionar com 3.5 GHz. A frequência que foi determinada, que foi alinhada ali entre as estruturas junto da Anatel, é de operar nessa frequência. Essa frequência, percebam que ela está entre o 2.4 e entre os 5 GHz. Então, se a gente for analisar a questão da transmissão da radiofrequência no corpo humano, a gente já tem isso acontecendo. A gente já tem os roteadores Wi-Fi transmitindo nessa frequência. Então, a gente acredita que precisa ter mais estudos, precisa ter mais embasamento científico antes de afirmar se pode ou não fazer mal à saúde. Quero deixar bem claro aqui que isso não é um vídeo alarmista, isso não é uma situação para pânico, eu apenas estou fazendo uma expansão da situação. O fato é que a tecnologia do 5G é inevitável, ela é uma coisa que está vindo para melhorar, para ajudar, e a gente precisa sim fazer pesquisas na área para entender, porque daqui para frente cada vez mais a gente vai ter essa questão das frequências sendo utilizadas para comunicação, porque hoje é a tecnologia que funciona num grau de eficiência que traz desenvolvimento para a humanidade. Continuando então, o 5G, por ele ter essa capacidade de trabalhar numa frequência maior, com um alcance menor, ele vai exigir uma quantidade muito maior de antenas para que toda a rede 5G possa se comunicar. E o 5G, por ele ter uma eficiência maior em velocidade e em transmissão, e aí em transmissão o 5G trabalha com gigabits. Resumidamente, isso quer dizer que a comunicação e a transmissão dentro do 5G ela é aproximadamente no mínimo 10 vezes maior do que a 4G. Então você pega a velocidade que você tem hoje de transmissão ou de visualização de um vídeo no 4G, você vai ter uma velocidade 10 vezes mais rápida no 5G. Para isso,
a gente vai precisar ter a infraestrutura dessas antenas, desses pontos de comunicação, de repetição desse sinal. Um outro fator interessante e muito importante também do 5G é que ele aceita mais conexões por quilômetro quadrado. Você consegue ter uma quantidade muito maior de dispositivos, de equipamentos conectados ao mesmo tempo naquela rede por quilômetro quadrado. O 5G vai dar também uma abertura para o conceito e para o termo de IoT, ou Internet of Things, ou Internet das Coisas. Basicamente é o seguinte, os eletrodomésticos, os equipamentos, vários dispositivos, vários utilitários que hoje não têm internet, poderão sim ter internet. Então, por que eu não posso ter um liquidificador na minha casa conectado na rede, ligado na internet, na rede 5G? Então, a internet das coisas vai trazer também essa abertura, ela vai trazer essa quantidade de gadgets, de dispositivos e de outros equipamentos, que alguns talvez a gente ainda nem consegue pensar, eles ainda vão ser criados pelas empresas. Mas a gente vai conseguir ter essa integração, essa ligação de uma forma muito mais eficiente. Basicamente por duas situações. Porque o 5G trabalha e opera numa velocidade muito superior e porque ele aceita muito mais conexões numa faixa, num espaço de alcance dessa estrutura, dessa rede. Então, além de tudo que a gente está colocando aqui, imaginem a abertura que isso traz para as indústrias novas. Com certeza temos aí uma alavanca para a indústria 4.0. Tem até um vídeo que eu falo sobre a indústria 4.0, vai aparecer aqui no card, depois vocês podem dar uma olhadinha. Mas eu falo alavanca porque ele vai dar uma abertura muito grande para a indústria 4.0, porque hoje ela precisa ter essa integração, essa comunicação online com tudo ao mesmo tempo. E uma comunicação estável é outra característica que o 5G vai trazer para a gente. Então ele vai permitir, além de ter uma maior velocidade, além de ter um maior número de conexões por quilômetro quadrado, ele vai ter uma garantia da estabilidade desse sinal, porque eu vou ter uma estrutura de antenas. Uma comparação bem simples para a gente resumir tudo isso. Imaginem um vídeo que hoje no 4G você pode demorar até 2 horas para baixar. Esse mesmo vídeo, nesse mesmo tamanho, nessa mesma estrutura, trazendo para o 5G, ele vai demorar segundos. Então, olha o ganho que você tem. Imaginem isso no meio produtivo, imaginem isso na internet das coisas, nas indústrias. Depois que a rede estiver estruturada, depois que a rede estiver pronta, ele vai trazer a questão dos carros autônomos à tona. Porque os carros autônomos hoje eles estão um pouco travados ainda porque o tempo de resposta da comunicação das redes ainda é lento. E a rede 5G trabalha com uma latência muito baixa, muito pequena. Isso vai fazer com que dispositivos como o carro autônomo consiga ter um tempo de resposta melhor e vai ter um aumento na segurança e na eficácia da comunicação. Uma outra coisa interessante também, quando eu tenho um tempo de resposta menor e mais rápido, o meu hardware, o meu equipamento, o meu celular, por exemplo, ele não precisa ser tão parrudo, ele não precisa ser tão forte ali nas configurações, no processador, na memória, porque eu vou ter a nuvem ao meu favor, eu vou ter a minha cloud ao meu favor. Tem um vídeo sobre cloud também no canal, depois vocês podem dar uma olhada para entender melhor. Mas a nuvem, ela é o local onde está armazenado o servidor ou o programa ou o processamento que precisa ser feito daquela informação. E o meu celular, ele vai ser uma tela que precisa da resposta dessa informação. Se eu tenho um tempo de latência, um tempo de resposta muito menor do que comparado ao 4G, então eu não preciso que o meu celular faça o processamento. Meu celular vai mandar uma solicitação, um pedido, esse pedido vai para essa nuvem, para esse servidor processa de uma forma muito rápida, porque ele é uma máquina muito potente, e devolve. Se isso acontecer de forma muito rápida, o hardware que eu tenho, ele pode ser um hardware menos potente, porque ele vai precisar só ter essa comunicação de caminho e envio da informação solicitada. E a 5G no Brasil, como que vai ser? Bom, a gente teve então no último dia 24 de setembro agora, desse ano, 2021, a aprovação do governo brasileiro para o edital de licitação. Finalmente, né, as operadoras vão poder adquirir ali as frequências. Ainda falta uma etapa de implementação dos kits de comunicação, que seriam as antenas, porque a estrutura que a gente tem hoje é a estrutura do 4G. Então essa estrutura de 4G precisa ser substituída e evoluída para a estrutura de comunicação do 5G. A gente tem hoje no mercado mundial 3 grandes players que têm capacidade produtiva para atender a nossa demanda. São a Ericsson, a Nokia e a Huawei. Então provavelmente teremos estruturas de comunicação 5G de um desses fornecedores, de um desses players.
que é o próximo passo após as operadoras terem adquirido as frequências. Então nós temos ali as operadoras nacionais adquirindo essas frequências através do leilão. Num segundo momento, elas têm que fazer a aquisição e definição de qual fornecedor vai nos atender para definir a estrutura, a infraestrutura que vai ser aplicada. No terceiro momento, essa infraestrutura tem que ser instalada, implantada. Sim, porque a estrutura que a gente tem hoje, apesar dela comportar, funcionar no 5G, ela não consegue transferir na velocidade de gigabits que a gente falou, 10 vezes maiores. Então, os caras vão ter que subir em telhados, em prédios, vão ter que derrubar antenas. Então essa estruturação, que é esse terceiro momento, é que vai disparar aí sim a eficiência e a capacidade do 5G. O 5G então, ele está trazendo essa novidade, essa evolução, é uma infraestrutura que está sendo aplicada no mundo inteiro e aqui o 5G no Brasil não vai ser diferente, a gente vai precisar moldar isso, vai precisar implementar isso. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, que esse tempo todo que a gente citou aqui seja o mínimo e que isso realmente possa promover benefício para a sociedade e para a humanidade como um todo. Sobre o 5G, o que a gente queria trazer de informação é isso. Esperamos que vocês tenham absorvido, tenham gostado. E se você realmente gostou e ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. Como sempre, o Artes trazendo informação importante e de qualidade para você. E eu fico por aqui deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!